Natal é a renovação que traz alegria, acompanhada da luz e do amor de Jesus, que abençoa um novo ano cheinho de esperança para todos nós. E aproveitando esse clima de Natal, vamos fazer um boneco de neve? Então, gente, olha, são 3 medidas de cola branca para 1 de água. E a gente tem que colocar o barbante exatamente assim, porque se você enrolar na mão e colocar na cola, você vai sentir vontade de pegar todo esse barbante e jogar no lixo, que dá desespero. E aí você enche a bexiga na medida que você quer fazer o seu boneco de neve e começa fazendo essa argola em cima, que é para manter uma abertura por onde nós vamos trabalhar. Eu deveria ter feito essa abertura em cima e embaixo, porque aí depois ele ficaria mais certinho em pé. Eu não fiz, só abri embaixo, vocês vão ver, e deu um pouquinho de trabalho depois na hora de montar. Então, quando vocês forem fazer, faz essa argola em cima reforçada, com pelo menos 2 voltas, em cima e embaixo também, facilita bastante o trabalho. Estica sempre bem o barbante, porque senão depois ela fica toda deformada. E se der errado, volta, refaz, sem pressa. Mas o importante é que fique bem distribuído, de forma aleatória, mas harmônica, para não ficar mais de um lado e do outro e deformar depois a bola. Prende um arame ou um fio de nylon na ponta da bexiga e pendura num lugar onde você consiga colocar alguma coisa embaixo, porque vai pingar, essa cola vai escorrer. Nós fizemos primeiro o corpo do boneco de neve, agora nós estamos fazendo a cabecinha, então a bexiga é um pouquinho menor. E a mesma coisa, faz esse mesmo círculo em cima e embaixo e depois distribui o barbante por toda a bexiga. Prende esse fio que sobra, né, a última pontinha, por baixo, para ficar bem seguro. E não esquece de pendurar num lugar onde você consiga colocar, né, alguma coisa embaixo, porque vai pingar. Né, o barbante está bem ensopado de cola, então vai pingar. Depois de seco, tire a bexiga, ajeita porque a bexiga vai murchando e acaba deformando um pouquinho, mas aí antes de secar totalmente, quando está assim 90% seco, dá para tirar e ajustar. E aí nós vamos colocar as lampadinhas. Essas aqui são aquelas mini lampadinhas, são 100 lâmpadas, mas são pequenininhas, não são essas tradicionais que a gente pendura, que a gente decora a casa no Natal. São bem pequenininhas, tanto que a caixinha é a base de pilha. Eu não consegui encontrar a base de bateria e as informações que eu tive é que a bateria também não dura muito e a pilha dura bastante. Pilha alcalina, claro. Mas não precisa ser nenhuma dessas pilhas tradicionais aí que são caras. Tem pilhas alcalinas muito boas e num preço muito bom. A gente distribui as luzinhas, passa o fio, né? Prende a primeira lâmpada e depois passa o fio por volta de toda a bola para você ter uma ideia da distância que você quer entre uma lampadinha e outra. Na parte de cima a gente vira para cima, na parte de baixo a gente vira para baixo. Eu peguei uma agulha de tapeceiro sem ponta, mais fácil de trabalhar, amarrei a linha na ponta na fenda, né, da agulha, porque a gente vai ficar trabalhando com ela
né, bastante tempo, sempre sai da agulha e fica dando trabalho. Então a amarra que facilita, porque a bola, como foi feita de barbante, então tem bastante abertura para a gente trabalhar. É só para facilitar mesmo e a linha não ficar saindo da agulha. É linha corrente extra forte. Eu gosto demais de trabalhar com essa linha. E aí vai fazendo a volta e dando laçadas. Se perceber que a laçada... E não pode apertar muito, porque senão vai danificar o cordão com as lampadinhas. Então, se perceber que deu uma laçada e não ficou muito firme, dá uma segunda laçada ou 2 voltas da agulha, né, para poder ficar bem firme. E faça isso na volta toda, de cima e agora de baixo, com o mesmo fio. Dá para fazer na bola toda e fica bem bacana. Calcula a medida que a caixinha de pilha vai ficar para depois colocar para dentro da bola e depois a gente vai prender ela aí dentro para não ficar soltando, esticando o fio e podendo causar danos, né, na instalação. Na cabecinha do boneco de neve eu não consegui encontrar o mesmo fio de mini lampadinhas. Eu encontrei o fio de fada, que é esse arame que a gente usa para fazer arranjo, chamado cabelo de anjo. É o mesmo fio que eles trabalham com ele duplo e vão colocando, vão fazendo a montagem com a luzinha. Então a gente enrola na mão e coloca dentro da cabecinha, distribuindo. Esse fio não dá para ficar pro lado de fora, como foi feito o outro, tem que ser pro lado de dentro mesmo, para não correr o risco de danificar na hora de fazer toda a estruturação do boneco. Prende somente o fio que vai até a caixinha de pilha, para ele não ficar solto e ficar puxando, né, o fio por dentro e danificando todo o trabalho. Amarra somente o fio que vai para a caixinha. O restante já está harmonizado, né? Dentro da cabecinha está solto, mas está bem distribuído. E não corre o risco de sair. Reforça, né, esse nozinho aí. Dei 2 voltas na linha. E ali coloca a cabecinha em cima do corpo com um fio comprido que chegue, né, que saia por baixo para depois poder tirar e colocar a pilha, ligar e desligar, facilitando o trabalho. E agora eu pego uma agulha grande, essas agulhas de bonequeira mesmo. Essa tem 10 centímetros de comprimento, são 3 ou 4 tamanhos. Aqui eu tenho, é um jogo com 3 tamanhos, é 10, 12, 15, mais ou menos isso. Essa tem 10, porque ela tem que atravessar de um lado para outro. A outra é muito pequena, não dá para fazer esse trabalho, né, de prender a parte de baixo com a de cima, ou vice-versa. Então ela tem que ser comprida. Então essa tem ponta, tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas é muito fácil de fazer. É só ir cruzando a linha pela parte de baixo da cabecinha com a parte de cima do corpo, só para prender uma parte na outra e não ficar soltando. Depois de presa a cabeça no corpo, para dar uma estruturação maior, né, uma segurança maior, que não vai ficar bamba a cabecinha no corpo,
eu cortei um pedaço, uma tira, né, de 4 centímetros de largura, complementando a volta toda do pescoço, né, da parte da cabeça que cola no corpo, de manta R1, colocando com cola quente entre a cabeça e o corpo, para dar bastante firmeza, para que não corra o risco de soltar. E aí tem que tomar bastante cuidado para não passar a cola quente em cima das lampadinhas. Então vai ajustando o espaço entre a manta para ser colada e a lampadinha, coloca um pouco mais para dentro, puxa um pouco mais para fora, de forma harmônica, né, sem tirar do lugar, e vai colando. É muito simples, só tem que tomar cuidado para não colocar a cola quente em cima das lampadinhas. E aí fica super firme. Agora, com a mesma manta R1, eu cortei vários triângulos, né, para cobrir todo o corpo, porque a parte de cima é menor, né, que vai entre o corpo e o pescoço, aí vai aumentando para o corpo e diminui embaixo de novo. Mas embaixo eu deixei a medida reta, né, sem ponta, e faço cortes com a tesoura, porque toda peça que você trabalha, que é redonda, né, ou círculos, tem que fazer esses picotes para você conseguir dar a forma na peça, né, sem tirar aí a estrutura, né, da circunferência que foi criada. Então é só fazer esses picotes, aí vai passando a cola e virando para dentro. E faz isso na volta toda, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, ou seja, na parte do corpo do bonequinho e na parte da cabeça do bonequinho de neve. Para estruturar, porque o barbante, por mais que seja grosso, se você vai ficar manuseando a peça para ligar, desligar, trocar a pilha e tal, acaba entortando. Então, com a manta não vai correr, esse risco a gente não corre. Então, ficou todo envolvido pela manta, bem estruturado. E agora nós temos que fazer uma base na parte de baixo que feche, né, essa abertura e segure as caixinhas com pilha. Então eu cortei um círculo de forrobel e revesti com algodão. Eu adoro trabalhar com algodão porque eu faço 1000 coisas. Eu faço roupinha, eu faço sapatinho, eu tinjo, faço estampa. Nossa, é muito versátil, é bom demais. Faço laço, eu faço de tudo. E eu compro branco e aí eu coloco na cor que eu quero, sempre. Então eu revesti o forrobel com o algodão e reforcei com uma tira, com um círculo de papelão, e para dar acabamento eu colei na mesma medida EVA branco. E agora eu cortei pedacinhos de velcro e como é redondo não dá para fazer a tira certinha, então corta em tirinhas de mais ou menos 1 centímetro, vai colando a volta toda, tanto nessa base que vai ser usada para fechar, né, a abertura, quanto no boneco, no próprio boneco, para poder encaixar, né, um lado no outro. Corta em tirinhas também de mais ou menos 1 centímetro, cola na volta toda e depois a gente fecha. E não solta, fica super, super firme. E agora nós vamos dar acabamento nesse super boneco de neve. Eu peguei 2 retângulos de algodão
e franzir. A linha tem que ficar tanto em cima quanto embaixo do mesmo lado, para não dar diferença na hora, porque a gente começa colando uma ponta e depois a gente vai distribuindo esse franzido por todo o boneco. Então a linha tem que ficar do mesmo lado, com um nozinho na ponta, para não correr o risco da linha entrar e a gente perder esse fio, tá? Então na parte de baixo um pouco maior, na parte de cima um pouco menor. E aí a gente vai decorar o boneco. Quando eu colei o velcro, eu preferi colocar na manta, porque a malha estica. Então, abrir e fechar, colado na malha, poderia esticar e rasgar. E na manta, esse risco a gente não corre. Então, agora é só ir distribuindo o franzido por todo o boneco e colando a volta toda da onde foi colocado o velcro, da onde foi colado o velcro. Eu fiz ele bem soltinho, para dar movimento no boneco. Fiz a parte de baixo e a parte de cima da mesma forma, sempre dando acabamento, para deixar o trabalho sempre bem feitinho. E agora nós vamos fazer a parte de cima, da mesma forma. Então a ponta que tá a linha tá para fora. E aí a gente vai puxando, ajustando o franzido e colando pelas laterais, tá? Então a gente colou a parte da base e a parte do pescoço. A parte de cima a gente colou a parte do pescoço e depois cola em cima a parte da abertura. Então não vai colar o tecido nele todo, são só nas bordas. Acaba de franzir e cola a borda de cima. E agora o narizinho, a boquinha, os olhinhos, os botões do corpinho, tanto faz a ordem, só tô dando uma sugestão aí, e o chapeuzinho do boneco. Já costurei todas as peças, preenchi com plumante. O narizinho eu não fechei, porque aí a base fica maior, né, para prender com cola no corpinho sem soltar, sem ficar pendurado. E agora nós vamos montar o chapeuzinho. A gente pega um retângulo, calcula a altura que a gente quer do chapeuzinho e acrescenta 1 centímetro para a gente recortar em pedacinhos para poder colar na aba. Calcula a medida que ficou entre o círculo interno da aba, fecha esse retângulo e mantém aberta a parte dos recortes para poder prender na aba. Agora a gente vai prender o corpo do chapéu na aba por meio desses picotes que foram feitos nesse retângulo inicial. A gente sempre tira o excesso que fica, né, do fieltro. A gente cola, mas aí depois eu sempre corto um pouquinho a mais, o que sobra a gente tira. Agora nós vamos fechar, né, o topo do chapéu. Eu sempre faço reforçado com o feltro duplo.
E aí, para colar esse retângulo por cima, para reforçar, coloca no lugar, no lado inverso da onde foi fechado o primeiro retângulo. Senão fica acumulado, né, um volume maior para um lado só do chapéu. E aí dá acabamento com a segunda aba, colando por cima da onde foi colado esses pedacinhos para dar acabamento, né? Senão fica feio. E assim não aparece nenhum detalhe da onde foi colado. E fecha a borda de fora, fazendo o caseado. E agora vamos montar os detalhes do boneco de neve. Não esquece da sobrancelha. Eu cortei 2 tirinhas bem estreitinhas com a tesoura de picotar, para dar um efeito. Colo o narizinho com a costura para baixo, a boquinha e agora os botõezinhos. Não esquece de fazer o brilho no olho, que dá uma diferença muito grande, dá vida, né? Faz a decoração do chapéuzinho, da cor que você desejar. Eu gosto muito do tradicional, então fiz com vermelho. Vamos colocar o cachecol no boneco e está pronto o nosso bonequinho de neve. Ah, um detalhe. Ter usado o tecido de algodão para fazer a decoração do boneco de neve me permite dar movimento na carinha dele. Então eu posso deixar ele com carinha de bravo, carinha sorridente, do jeito que eu quiser. É divertido e muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.